Muito bem, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, nós estamos no meio de uma série, gastando esse tempo suficiente para que a gente entenda sobre isso, que muitas vezes é rejeitado pela nossa mente e muito mal compreendido no coração de uma boa parte da igreja do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, nós estamos lendo esses dois textos base, eu quero continuar fazendo uma revisão sempre. Olha o caderno aí, está em cima o caderno? Vamos lá, muito bem, nós vamos ler algumas coisas que nós falamos, mas 1 Coríntios capítulo 15, no verso de número 54, Paulo no finalzinho está fazendo uma referência a Isaías, capítulo 25, no verso 8 e 9, e ele fala justamente que um dia viria o Salvador e nos livraria da morte, da escravidão eterna. Ok? Na morte espiritual, afastamento de Deus, na natureza da iniquidade, nós sermos transformados para sermos novas criaturas com a natureza de Deus. Ele deu uma declaração muito maravilhosa, porque está escrito lá assim: e se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Diga aleluia, a vitória do nosso Salvador, ok? Então, nós lemos agora no verso 57, estava falando graças a Deus, porque Deus nos dá a vitória por intermédio de quem? Do nosso Senhor. E esse é um verso muito próprio, eu já gastei um tempo para te explicar que por natureza nós somos vencedores. Nós nascemos da vitória de Jesus na cruz do Calvário. A razão de nós estarmos aqui é porque Ele venceu a morte. Senão nós não estaríamos aqui. Você é nova criatura, diga aleluia. Nós somos, nossa natureza mudou. Ok? Então essa é a vitória da natureza. Sim, então eu sou vitorioso, eu tenho uma nova criatura e agora eu posso andar em vitória. Sim, agora andar em vitória, como eu venho falando com vocês e tenho gastado um pouco mais de tempo, é justamente para explicar que isso aí requer de nós um treinamento, é nós aprendermos a andar em vitória. Temos uma natureza vencedora? Temos. Pastor, por que eu não vejo vitória? Porque de repente você está com um comportamento, a sua maneira de andar, ela é completamente oposta ao da palavra, ou nós temos que aprender via palavra, via a direção do Espírito Santo, a enfrentar as situações e vencer. Ninguém dá amém? Ô Jesus, desperta esse povo. Vamos então agora a 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Vamos lá, acorda esse povo, Senhor, no nome de Jesus. Vamos depositar no nosso coração verdades. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Paulo também dá graças a Deus, ele agradece, diz: dá graças, porém, a Deus que em Cristo, diga em Cristo. Diga assim, é a minha condição. É a nossa, gente. E em Cristo Ele sempre nos conduz de vez em quando? Não. E eu gastei um tempo para te explicar sobre isso, que o segredo desse verso está na condução. É Ele quem nos conduz para a vitória. Então eu preciso me entregar à condução dEle. Eu estou gastando um tempo conversando sobre isso, mas vamos fazer algumas declarações que a gente já viu aqui. A vitória é a natureza da igreja. Isso é bíblico, é a verdade. Não se impressione com como está a tua vida ao teu redor e as situações que você está vivendo hoje. Eu disse aqui em encontros passados, estou fazendo essa revisão justamente para a gente meditar e pensar sobre isso. Você vai ler aquilo que você está escrito aí, que você anotou. Preste bem atenção, nós partimos para vencer as situações que nós enfrentamos da nossa condição em Cristo via palavra, não o que eu sinto, não o que eu penso a respeito. Não pelos pensamentos que o inferno joga sobre a minha vida e sobre a tua, que nós não vamos fazer nada, não vamos alcançar nada, que a nossa vida é isso, aquilo outro, que você é assim, você é assado. Não é pelo sentimento, é pelo que está escrito. O que está escrito é tão importante e tão poderoso que se nós ficarmos e nós crermos no que está escrito a nosso respeito e nos posicionarmos no dia a dia da nossa vida com o que está escrito, vitória vai te abraçar. Vou repetir de novo, vitória vai te abraçar. Amém. Pastor, mas eu preciso dela na segunda. Pode ser que seja segunda. Amém. E se não for, vai continuar firme? Amém. O segredo é esse, é nós darmos continuidade em ficar com o que está escrito, gente. Esse é o grande segredo.
Eu li pela manhã e falei com o pessoal aqui sobre Daniel, e Daniel, um verso lá, Daniel foi para a cova dos leões e Deus deu a vitória, porque está escrito lá no capítulo 6, diz assim, Daniel, ele creu em Deus, nenhum dano se achou nele, assim mesmo, está assim um pedaço, nenhum dano se achou nele, mesmo indo para de frente, para o fronte da batalha, nenhum dano se achou nele, porque crer em Deus. E é óbvio, tem um comportamento para isso, não é só dizer com a boca. Há uma maneira de viver, e a gente está conversando sobre isso. Então, vitória é a natureza da igreja. Ser a igreja é ser um vencedor. Diga amém, isso aí. Amém. A gente combate as trevas todos os dias. Mas com base na inspiração de Deus, na direção dessa palavra, na instrução do Espírito Santo, diante das situações que nós enfrentamos, nós vamos vencer. Que eu saiba, Deus nunca colocou o seu povo numa furada. Botou numa furada? Ele só livrava da furada. Dava vitória. Então nós vamos chegando lá. Uma outra fase que a gente já tinha dito, com base em João 16:33, na Bíblia Amplificada, diz lá, mas é preciso ter bom ânimo, coragem, confiança, certeza, porque eu venci o mundo e o venci para vocês. Qual é a razão desse livro? Nós temos uma aliança com Deus para vivermos ainda nessa terra, para sermos povo dele, para a extensão do reino dele. Mas para isso nós temos que estabelecer o reino, ok? O reino de Deus é a verdade e nós vivemos num mundo de engano, nós vamos empurrando as trevas, diga glória. Ainda há esse comportamento que a igreja fica preocupada, pastor, o diabo está correndo atrás de mim, o diabo está correndo. Se o diabo está correndo atrás de você, você não sabe quem você é. Eu vou repetir. Se ele está correndo atrás de você e você está com medo, você não sabe quem você é. Não, eu sei, Félix Pacheco, 3468, moro ali na Avenida Brava. Quem nós somos em Cristo? De manhã eu tenho falado sobre isso, sobre a justiça de Deus. Será que eu tenho a minha identidade muito bem enraizada, sedimentada, ancorada no meu coração? Essa obra que Jesus fez na cruz do Calvário, ela está viva dentro de mim? Eu tenho entendimento sobre ela? Se você tem entendimento, você vai se posicionar. E se o diabo vem correr atrás de você, pera aí, rapaz, sou eu que vou correr atrás de você agora. As coisas vão mudar. Muitas situações da igreja, a igreja passa por situações, igrejas são pessoas, estou falando das pessoas, passa por situações que já poderiam ter sido mudadas há muito tempo. Não sabem quem são, não usam de autoridade, não têm discernimento e entendimento que precisam ter. E aí? Olha só. As trevas trabalham com base na ignorância. O sinônimo de ignorância é trevas. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Se eu sou ignorante a respeito da obra que Jesus fez na minha vida, eu estou correndo perigo de ser enganado, de ser chicoteado, tomar paulada do inferno. Eu tenho dito aqui aos domingos à noite, por ser um vencedor, isso não significa que nós não enfrentamos problemas. Nós enfrentamos problemas, mas pelo aquilo que Deus fez na cruz do Calvário, assumindo essa verdade, crendo e vivendo essa verdade, vamos vencer. Diga aleluia. Glória. Então, eu sou um vencedor porque é a minha natureza vencer. Repita comigo, eu sou um vencedor. Porque é a minha natureza vencer. Mas efetivamente eu não estou vendo ainda. Você está num processo de aprender. Aprendendo verdades, depositando no teu coração, fazendo aquilo que precisa ser feito quando Deus te ilumina e te pede para fazer. Você está dando os passos para alcançar vitórias em todas as áreas da sua vida. O que mais a igreja precisa é de entendimento de verdades. Deixa eu ler um verso com você que é poderoso demais, e isso é a responsabilidade de liderança da igreja, dos ministérios que Deus constituiu, gente. Jeremias, vá lá comigo. Abre em Jeremias, capítulo 3. Olha aí, dá uma olhada na Bíblia do teu irmão aí do lado. Se você tiver sem Bíblia, é claro. Jeremias 3, verso 15. Muito bem. É uma palavra para a liderança, para os ministros, para a obra que Deus faz no seu povo? Sim, mas também é um alerta para que nós
povo de Deus, uma vez que nós precisamos aprender de Deus, também a gente entre nessa, vamos dizer assim, nessa linha de estar com o nosso coração sempre pronto para aprender mais. Aí diz assim, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração. Olha, o coração é de Deus, segundo o coração de Deus, não é aquilo que o homem acha nem pensa. E diz aí, que vos apacentem com o quê? Que de maneira que tem que ser apacentado, tem que ser alimentado, edificado o povo de Deus com o quê? Com conhecimento e inteligência. Essa palavra no original é entendimento. O que nós precisamos é de certeza a respeito de Deus e da aliança que Ele tem conosco no dia a dia. Se eu tenho certeza que Deus está comigo e o que Ele disse é a verdade, pronto, o inferno está derrotado. Combater o bom combate da fé, a palavra fé é certeza. Então é combater o bom combate da certeza. Tudo que eu e você precisamos é ter certeza a respeito da aliança que nós temos com Deus. Diga aleluia isso aí. Da obra que Ele fez na cruz do Calvário, assumir exatamente o que Ele disse a nosso respeito. Dessa maneira nós vamos avançando. Então, de que maneira, então, nós temos que crescer em Deus? Aprendendo sobre Ele, conhecendo, tendo entendimento de verdades. Olha a ação do Espírito Santo, fundamental na nossa vida. Temos que dar espaço para Ele, abrir cada vez mais para que a gente cresça. Glória a Deus! Vamos seguindo, uma outra frase que eu tinha dito é Efésios 1,17. Abra lá, nós temos falado sobre isso. E chegamos a esse verso que Paulo, ele ora pela igreja. Que passagem tremenda. Só o primeiro capítulo de Efésios é puro entendimento sobre a igreja, sobre a obra da igreja. Efésios capítulo 1, no verso 17. Vai andando até lá. Depois de Paulo dizer tantas coisas importantes, lê em casa, anote aí no teu caderninho, na tua anotação aí, para você ler Efésios, primeiro capítulo, no verso 17, então Paulo começa a orar pela igreja, ele diz lá assim, para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de quê? Sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, o quê? Dele, iluminando os olhos do nosso coração, para nós sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para aqueles que creem, diga aleluia. E esse verso especificamente na Bíblia Viva é muito legal, está escrito lá, sabedoria para que vejam claramente, vou repetir devagar, sabedoria para que vejam claramente e compreendam quem é Cristo. O que mais? E tudo o que Ele fez por cada um de nós. Eu sei, pastor, Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, é pouco. O que você sabe mais? Não, eu sei disso, Ele sofreu a beça, é pouco. Nós temos que ter um entendimento sobre essa obra bem realizada. Essa obra que Jesus fez na cruz do Calvário nos libertou das trevas. E por que as trevas nos ameaçam sempre a querer que a gente fique debaixo de um cativeiro? As trevas vêm nas inspirações do inferno, nos pensamentos, sempre com pensamentos errados, distantes da palavra. E por que a gente cai? Porque não está vivo dentro do nosso coração o entendimento a respeito dessa obra na cruz do Calvário. Paulo considerou tudo, olha, eu não quero saber de nada a não ser a cruz do Senhor Jesus. Está lá em Coríntios, vai ler lá, primeiro capítulo e o segundo. O poder dessa obra na nossa vida é maravilhoso, diga aleluia. Então eu tinha falado para vocês que sem o entendimento sobre a nossa condição de vencedores por natureza, sobre quem nós somos, você é corpo de Cristo. Assentado em lugares celestiais, nós fomos ressuscitados, e debaixo dos pés da igreja está quem? As trevas. Olha que posição de autoridade, de domínio, que resgate é esse maravilhoso. Mas isso, gente, não é apenas uma informação, não pode ser uma informação. Isso tudo que Deus fez é para que a gente coloque em prática, porque nós vamos precisar no dia a dia. Eu perguntei aqui, você é pai, você é responsável pela sua casa, os pais são a porta de autoridade dentro do lar.
E muitas vezes tem que se posicionar na autoridade que Deus nos pede para mandar as trevas para onde tem que ir. Ninguém dá amém, né? O pessoal da internet, graças a Deus, está dando amém. Eu estou até... Deus me ajuda. Entende, mas pastor, eu não estou entendendo, não está entendendo. E o inferno está entrando dentro da nossa vida, fazendo gato e sapato. Há uma autoridade para ser exercida? Há também, mas também temos que compreender, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu não posso dar porta, deixar portas abertas. Nem deis lugar ao diabo. Anota aí no teu caderninho, anota. Efésios 4, 27. Efésios é uma carta tremenda. O domínio e a autoridade nos foi dado. Paulo declara, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, libertos. Qual o tamanho da nossa liberdade? Quanto mais consciência sobre essa obra da cruz de Cristo, mais você enxerga áreas que precisam sair do cativeiro. E o seu posicionamento e o meu diante dessas situações é fundamental. Vou dizer uma coisa para você, ninguém sai de um cativeiro se não reconhecer e não tiver consciência que está em cativeiro. Pode anotar essa frase aí. Pior coisa que pode acontecer para a igreja do Senhor é voltar a ser cega. Eu quero te dizer, nós enxergamos 20 por 20. Perfeito. Diga aleluia. Claridade está aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Com a ação do Espírito Santo é um farol. Porque Deus nos libertou das trevas. Pastor, mas a minha vida ela não parte, ela não anda, ela não decola, ela não... Começa a chegar a palavra, se encha de verdade, deixa o Espírito Santo agir na tua vida e você vai enxergar uma porção de coisa que precisa ser corrigida. Você vai enxergar determinadas áreas da sua vida onde o Espírito Santo te pede, faça isso. Nada é automático na nossa vida, alguém entende isso? Nós temos que cooperar com Deus. O cooperador com Deus que enxerga, corrige e anda como Deus pede, na iluminação que Deus tem te dado, esse cresce, progride, anda em liberdade, a qualidade de vida muda, gente, aleluia! A pior coisa que tem, nós somos de Deus, somos libertos. Eu tenho 20 anos que eu estou com Deus e parece que a minha vida está pior, pastor. Tem alguma coisa errada, não é com Deus, é com a gente. E Deus é um Deus de resultado, escreve isso no teu caderno. Deus é Deus de resultado. Ele é aquele técnico, meu irmão. Até secularmente a gente aprende. O cara lá começa a dirigir um clube, não tem resultado para fora. Nosso Deus é Deus de resultados. Pastor, mas eu não estou tendo resultados. Então você tem que analisar a tua vida. Pastor, mas eu pensei que Deus estivesse bravo comigo, esquecido de mim, me abandonou. Errado, gente, isso é tudo do inferno. Mas te digo uma coisa também. Deus, Ele trabalha em linha com a sua palavra. Ele jamais sairá da sua palavra para fazer qualquer coisa fora da sua própria palavra. Então, o que pode estar acontecendo na nossa vida é por falta de todo esse entendimento, isso que nós estamos conversando e falando amplamente. É por falta de entendimento, nós não temos tomado as atitudes, as decisões, os comportamentos certos. Enquanto eu não enxergar isso e corrigir via a palavra, Ele não pode fazer nada. Uma vez que nós somos iluminados e a gente começa a ter consciência daquilo, agora sim, estou entendendo. Já sei, o Espírito Santo te iluminou, a palavra falou, eu sei o que eu preciso fazer. No momento em que a gente fizer, libertação acontece. Aí nós fomos treinados e o inferno deixa trabalhar isso na igreja, que tudo que vai resolver a minha vida é simplesmente dobrar os joelhos e fazer uma oração pedindo. Isso é um pedaço da nossa jornada cristã. Isso é um pedaço, declaro para você, e olha, digo, um pouco de experiência, porque eu sou novinho igual a você, aleluia. Um pouco de experiência de que esse é um pedaço mínimo da nossa vida.
Porque a própria palavra declara que se eu andar em obediência às verdades que Ele me pede, eu sou um homem abençoado. Está escrito em Deuteronômio que as bênçãos de Deus vão alcançar, vão me pegar. Alguém está compreendendo? Amém. Você quer ver vitórias e transformação na tua vida? É muito mais do que fazer um pedido a Deus, porque nós temos que nos posicionar da maneira certa. Eu falei de manhã, um tempo atrás, conversando com uma pessoa da igreja, diante de situações das mais variadas, que precisavam de mudança, de transformação, de liberdade. Eu fui conversar com essa pessoa numa direção de Deus para dizer, olha, tudo que você precisa fazer é acertar o teu coração. Mas só. Acerta o coração naquilo que já está sendo incomodado lá pelo Espírito Santo, para que você enxergue bem o que precisa fazer, dentro de você, coisas de coração. Gente, Deus trabalha de dentro para fora. Pronto, as coisas começaram a acontecer e a mudar tudo. O trabalho de Deus, gente, é um trabalho de transformação da nossa vida por dentro, e ao mesmo tempo Ele vai ampliando e vai estabelecendo o seu reino na nossa vida do lado de fora, em todas as áreas. Mas não dá para ver o que a gente quer se eu não deixar ser transformado pelo poder dEle. Diga aleluia! Não dá um aleluia legal para mim? Aí, não dá. Mas é bom demais, porque no fundo nós queremos ser pessoas melhores. E a gente fica tão preso a tantas coisas que estão fora, que não estão em linha com a palavra. Mas precisamos enxergar. Se eu não tenho consciência disso, eu não tenho como mudar. Olha, isso é motivo de gratidão. É motivo da gente de joelho daqui até a Candelária. Conforme a gente vai vendo e enxergando, e Deus fala, meu Deus, é isso. Aleluia. O povo que andava em trevas viu grande luz. Isaías. Não é ver com os olhos, essa palavra é percepção. Alguma coisa se iluminou dentro do teu coração e você percebeu. Tornou-se consciente de que eu estava no erro, ou que eu preciso corrigir isso ou aquilo outro. Aí é todo o princípio da gente vencer, aprender a andar em vitória, porque por natureza nós somos a igreja, corpo de Cristo. Que eu saiba, o corpo de Cristo, nem a igreja do Senhor, nem Jesus, está lá no fundo do poço. Pastor, vai devagar, que você está confundindo o meu neurônio. Não pega com o neurônio, não. Vai ouvindo, anota tudo isso. Não é na base da cabeça. Tem como vencer? Tem. Esse é o manual da vida. É o manual da vitória contra as trevas. Diga aleluia. O resgate definitivo. Não vai ter outro sacrifício, já foi feito. A igreja precisa se estabelecer sobre esse mundo. É como eu disse de manhã, como influenciar o mundo se eu estou todo quebrado? Nós temos que ser a diferença. E eu disse domingo passado, quando nós vencemos, nós glorificamos a Deus. Porque Ele é glorificado pela nossa vitória. O nome dEle é engrandecido, é exaltado. E o próprio povo de Deus reconhece, olha só, isso tudo que está acontecendo é por causa do meu Deus, aleluia. Diga aleluia nessa noite. Glória. Então, sem o entendimento sobre a nossa condição, não dá. Diga, não dá. É isso aí, não dá. A edificação da igreja depende. Isso aqui com base nós lemos lá em Mateus capítulo 16, onde Pedro dá aquela declaração tremenda, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e Jesus, rapaz, quem te revelou isso foi Deus, foi o Pai. E ele faz aquele trocadilho, tu és Pedro, Petros, pedrinha, e sobre essa pedra, rocha, sobre a revelação de quem eu sou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Duas coisas, edificação de igreja, que é o nosso caso, e as portas não vão prevalecer, mas embaixo de quê? Da revelação da verdade, a revelação gradativa que nós vamos tendo de quem é Jesus. Pastor, mas quem é Jesus? Jesus é a palavra viva. E todo ano nós vamos aprender mais sobre a palavra viva. Vamos crescer no conhecimento e na revelação da sua obra, do seu chamado, da consciência do propósito dele sobre a nossa vida. Diga a glória.
A igreja que foi enxergando isso, ela vai apontando a sua vida para caminhar a passos largos de ver sempre Deus arrasando os inimigos. É claro, falta entendimento. Eu nunca vi tempos da igreja do Senhor de pessoas tão confusas, de uma igreja tão confusa. Como eu tenho falado, gavetas desarrumadas e não acha nada. É tempo, queridos, nós organizarmos a nossa vida espiritual no nosso coração bem certinha. Saber quem somos, a obra de Jesus, o propósito dele. Por que eu acordo de manhã? Pastor, eu acordo porque eu tenho que trabalhar, né? Eu vou contar o negócio. E não fala não que amanhã é segunda, hein? Se verdades começarem a encher o nosso coração, nós vamos ter uma outra dinâmica, gente. Uma outra dinâmica de viver, de pensar, de se posicionar, de falar. Glória a Deus! Então essa edificação gradativa precisa acontecer. Então não dá, gente, vamos lá. Não dá para ser edificado sem o entendimento das verdades, da vitória de Jesus. Essa é uma base, como eu disse amanhã, a gente está falando sobre fundamento. É um fundamento que eu preciso estar muito bem visto e sedimentado. Ninguém cresce se não tiver um fundamento bem sedimentado. Não, eu sei o que tem aí, pode colocar para cima. Diga glória a Deus. Você quer ou não quer crescer e ver vitória? Então isso não vem do nada. Nós temos que passar para um outro nível. Nesse contexto, deixa eu dizer, você vai entender. Você não foi programado por Deus, nem eu, para nós vivermos de misericórdia de Deus. De conta-gotas de situações que Deus só faz assim, deixa eu salvar mais uma vez, deixa eu salvar mais uma vez. Aí eu passo 30 anos da minha vida, ele sempre chegando no momento certo para não ser destruído. Mas de construção e crescimento mesmo, nada. Alguém está entendendo o que eu estou falando aí? Mas a programação de Deus é diferente. O que Ele tem para nós como propósito é para que a gente cresça, e nós vamos embora, que a gente não precise ficar dependendo de um milagre resgatador assim. De misericórdia de Deus. Por misericórdia que se renovam a cada manhã, glória a Deus por elas. Muitos não vão para o Beleléu, esse é o lugar? Beleléu, pode escrever. Porque Deus te ama e ama a mim demais. Pastor, eu já dei muita cabeçada. Meu Jesus, se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Eu vou levantar minhas mãos também, meus pés. Começaria tudo de novo, né? Perdão. Falei a palavra errada. Começaria de novo, todos nós, mas então é nessa iluminação que Deus vai colocando no nosso coração, é isso que gera em nós um temor cada vez maior a Ele, e uma gratidão, porque nós estávamos sem freio, desgovernados para chapar. Mas muitos ainda da igreja estão nessa condição, e por misericórdia Deus vai lá e pulsa, pinça. Vamos correr 2010 sendo assentados na rocha. Edificados gradativamente no poder de Deus. E não, Senhor, eu vou me mover contigo, eu quero a tua sabedoria, eu vou andar na tua palavra, na tua verdade. Você fez a escolha certa. Os dias de hoje são dias de portas erradas, propostas mais do que indecentes e ridículas e destrutivas. Se nós não formos sábios, vamos apanhar muito. Tem condição de vencer, pastor? Claro que tem. Não podemos viver como novas criaturas com o comportamento da velha criatura, com as vestes da velha criatura, com a mentalidade da velha criatura. O processo de Deus na nossa vida, de andarmos em vitória, gente, é um processo transformador. O ano vai passando e você é uma pessoa melhor do que o ano que ficou. Diga glória! Se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada com a nossa própria vida. Está dando para entender?
Há muitas situações que eu poderia falar e exemplificar bastante, mas um tempo atrás, estudando sobre isso, senti essa firme frase do Espírito Santo, eu coloco aí para você, e isso é uma base para nós verificarmos, porque eu já falei isso para você, tome cuidado para você analisar as fontes de onde você tem se alimentado. Tome cuidado para não ser uma pessoa aberta a qualquer coisa que se fale. Seja uma pessoa que prove. Quantos aqui gostam de coisa boa? Meu Deus do céu, a gente tem que fazer uma seleção. Hoje mesmo eu estava falando isso. Tem que fazer uma seleção daquilo que a gente come adequadamente para que a gente tenha saúde. Ah, pastor, eu adoro aquelas pipocas de sinal. Maravilha, aquelas vermelhas. Eu como todo dia aquele negócio com batata frita e sanduíche. Ah, esse negócio de linguiça calabresa. Todo dia é bom demais esse negócio. Então, eu vou te visitar já no CTI. Você mais para lá do que para cá, e eu falo, Senhor, leve em paz, prepare e leva o teu servo, porque ele detonou a sua vida aqui, com a falta de sabedoria em saber escolher e... Quantos gostam de uma água mineral gasosa? Já falei para os meninos que trabalham aqui, quando bater 30 anos, vamos trocar a Coca-Cola por água, hein? Ficaram tristes. Nós temos que ser seletivos com base na verdade e não ficarmos abertos para qualquer fonte. Sabe, há uma declaração de Jesus que ela me impressionou demais. Vai comigo a Mateus capítulo 24. Eu estou terminando, nós vamos continuar. Quando é que vai terminar essa série, pastor? Não sei, não me pergunta. Não sei. Vou te dar uma resposta, antes de Jesus voltar. Quem está aprendendo, diga glória. Isso aí, vamos nessa. Mateus 24. Jesus, no verso 4, fala para os discípulos. Mateus 24, verso 4, anote, preste atenção. Jesus diz assim, respondendo para eles, olha, vede que ninguém vos engane. Pastor, mas eu era enganado, eu estava lá fora, eu estava nas trevas. Pois é, agora nós fomos libertos, somos de Deus, mas a possibilidade de ser enganado, eu quero te dizer para você, é 100%, ainda é bem alta. Bom, mas eu não quero ser enganado. Ah, então se encha da verdade. Trabalhe o conhecimento, o entendimento com base na verdade, da maneira certa. Gente, está escrito assim, eu me impressionei porque eu grifei isso na minha Bíblia. Isso foi uma leitura recente, que nós passamos agora, pela leitura diária. Então está escrito lá, porque virão muitos. Não está escrito poucos, veja aí, grifa na tua Bíblia, muitos. E diz aí, em meu nome. Tem jeito de ministro de Deus, fala como ministro de Deus, tem de tudo ministro de Deus, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Qual o segredo para não ser enganado e voltar a andar na derrota? Se enchendo da verdade. Se você tem o Espírito Santo em alta na tua vida e tem esse livro, diga aleluia. Quantos tem a Bíblia? Diga amém. Amém. E você tem o Espírito Santo, essa é a fonte da verdade. Teu coração vai perceber aquilo que não é certo. Então, está aí, todo ensino que tem como base, eu vou terminar com essa frase, tem como base, e tem como base a revelação da obra de Jesus e da sua pessoa, desse livro, a palavra viva, esse ensino edifica. Pastor, mas eu só quero aprender a profundidade do Mar Vermelho, eu quero aprender, essas coisas de história e de muitas coisas é bom, mas isso aí não te dá vitória no dia a dia. Você entra na internet, aprende, não gasta todo o seu tempo nisso, porque senão não vai dar certo, e aprende a receber do Espírito Santo de verdade. Eu e você passamos situações que sempre nós estamos, Senhor, fala comigo. Não sei se é só comigo, é com você também, isso aí? Senhor, fala comigo, me dá a tua direção, mostra para mim nessa situação que está acontecendo isso, o que eu preciso ver.
Porque a hora que você enxergar, Ele te mostrou, a vitória chegou. E geralmente quando Ele mostra, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso me posicionar, tomar uma decisão. Pronto. Então veja, a nossa vida não é assim, eu acho, eu escolho, unidune, te, salamé, mingue. A nossa vida é uma vida dirigida. É uma vida que vai descobrindo cada passo e nós vamos vivendo aquilo que Deus nos fala e nos mostra e nós obedecemos. Não usa neurônio, aleluia, não usa tico nem teco. É demais, porque... Aleluia, eu enxerguei. Dentro de casa, nós precisamos ser sábios em família, em tantas situações. Ninguém tem a certeza de nada lá fora. Mas a igreja que deveria ter certeza não tem, está confusa, está embolada. Por quê? Houve muita coisa, não sabe tirar, não sabe depositar, guardar aquilo que precisa ser guardado. No próximo domingo eu vou continuar falando sobre isso, sobre o grande depósito da nossa vida, chama-se espírito, coração. O que eu tenho feito com o meu espírito? Tenho cuidado dele? Tenho guardado ele? Eu tenho alimentado o meu espírito? Isso é o segredo. Provérbios 4, 23, anote aí, o próximo verso que nós vamos continuar a partir do próximo domingo. Que alguém diga aleluia.